Muitos dizem que eu deveria desistir, que lutar por justiça neste país é inútil, que a liberdade é um sonho distante, que tudo está perdido. Porém, quando vejo a mentira sendo chamada de verdade e o justo sendo tratado como criminoso, algo dentro de mim se acende. Não por vaidade, nem por teimosia, mas porque a advocacia é a vocação que recebi de Deus e porque atuar como última linha de defesa entre o Estado, a acusação, e o cidadão é minha missão de vida. Enquanto houver um sopro de vida dentro de mim, eu seguirei fazendo a minha parte. Nem que seja para escancarar a injustiça e deixar registrado para o futuro que neste tempo e neste Brasil tão difíceis, houve advogados que não se curvaram. Se um pecado cometi na profissão, foram as poucas vezes que acusei. Nós encerramos assim a primeira sustentação oral, vamos passar subsequentemente a segunda, dizendo, contudo, que nós, como tribunal, é da nossa tradição mais do que centenária, valorizamos muito as argumentações das partes. E quem tem acompanhado esses julgamentos sabe da importância das sustentações orais. E nós respeitamos muito, claro, todo o direito, tanto do Ministério Público quanto da advocacia. Quem acompanha esse julgamento, acompanha a jurisprudência do tribunal, sabe que sustentações orais aqui têm sido valorizadas para rejeitar denúncias, para absolvições, para efetuação da dosimetria. Portanto, obviamente, o tribunal saberá, como é da sua tradição, inclusive desses julgadores que aqui estão, aquilatar com seriedade o acervo probatório ofertado pelas partes. Portanto, nós sabemos bem o nosso papel e temos feito e faremos sempre com muita serenidade, com muita prudência, muito equilíbrio, como compete ao órgão julgador. Apenas nós fazemos questão de acentuar que o tribunal, assim como faz em relação às partes, é destinatário também, como um dever legal, de respeito. E isto vale para esta tribuna, que não é uma tribuna parlamentar, que não é uma tribuna do Tribunal do Júri, e vale também para as outras manifestações externas a esse plenário. Isso se chama lealdade. E o tribunal tem sido, ao longo desses mais de 100 anos de república, extremamente. E, portanto, nós reivindicamos idêntico tratamento. E, repito, não só nesta tribuna, como fora dela. Porque a nossa profissão, e aí eu me refiro à comunidade jurídica de um modo geral, se notabiliza, inclusive, pelos ritos. Os ritos fazem parte do nosso ofício. E quero dar um testemunho para todos os ilustres colegas do direito que aqui estão, e nunca esqueçam. Uma das razões da deterioração da política no nosso país foi quando se perdeu a noção dos ritos. Eu fui deputado federal, fui senador com muito orgulho. E os ritos, ali, nas décadas pretéritas, eram muito valorizados. Isso me refiro à Câmara, ao Senado, preteritamente, todos os analistas políticos aludem a isto, aos grandes debates parlamentares de outros momentos da vida brasileira. Não me cabe, de forma alguma, e não o faço, aquilatar momentos tais ou quais da vida política brasileira, quanto à qualidade deste ou daquele órgão ou instituição. Apenas chamo atenção para este fato, que o direito
o mundo do direito, e quem atua nesta tribuna não pode perder a dimensão da importância do respeito aos deveres legais inscritos no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal e no Código de Ética da Advocacia Brasileira, instituído pela OAB. Então, uma das lições que esse julgamento permite é a compreensão quanto à largueza da ampla defesa, quanto à ampla liberdade de conteúdo, que sempre foi respeitada, mas não descuidemos da forma, porque a forma faz parte do nosso ofício. Portanto, nós, assim como outros tantos que vieram antes de nós, sabemos bem, e temos feito isso nesse julgamento, como aquilatar o acervo probatório ofertado pelas partes. E encarecemos sempre que, quando reivindicamos, e a palavra correta, exigimos lealdade em relação ao tribunal, friso, exigimos lealdade em relação ao tribunal, também concito os próximos profissionais a fazerem uso da tribuna, em outros julgamentos, inclusive, que guardemos também idêntica urbanidade, lhaneza no trato, e repito aqui literalmente o que está escrito no Código de Ética da Advocacia entre as partes. Entre as partes. E me refiro tanto ao Ministério Público, quanto à polícia, quanto à advocacia. É nosso dever também zelar por isto. Então, quando se ocupa essa veneranda tribuna, a mais nobre da advocacia brasileira, é preciso lembrar disto. E faço esta observação não apenas como alguém que tem 35 anos de atuação profissional, mas no exercício do poder de polícia que cabe a esta presidência. Então, nós precisamos manter o julgamento nesses termos: lhaneza, urbanidade e serenidade. Ampla liberdade de conteúdo, porém, observância das formas legais. E, repito, aqui e também fora daqui, porque, evidentemente, nós não esperamos que quem exerce uma função jurídica tenha uma conduta dessa tribuna e outra fora dela. Então, é essa a observação que faço neste momento, sem prejuízo de outras providências em outro momento.